Eu quero compartilhar algo com você, justamente sobre todo esse contexto que nós estamos vivenciando no nosso país e no mundo. Nós tivemos um ano de 2020 muito complicado, você sabe disso. Muitos perderam empregos, outros tiveram que fazer reduções no seu orçamento, né? Mudando, trocando de casa para ir para uma casa com aluguel mais baixo, fazendo uma manobra, uma articulação para que o orçamento coubesse dentro da sua necessidade agora. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos dificuldades em 2020. Em 2021, as nossas expectativas são para que as coisas comecem a andar de uma forma muito melhor do que aconteceu no ano passado. Você sabe, ainda nós enfrentamos um momento de incertezas, ainda estamos atravessando momentos de insegurança. E qual é a forma de nós vencermos isso? Qual é a maneira de nós, de fato, começarmos a avançar e não permitir que nesse ano, que já estamos praticamente já na primeira quinzena, não venha ser um ano ao qual nós cheguemos no final dele nos lamentando que foi um ano desastroso, que foi um ano muito pior do que 2020. Nós precisamos dar os passos corretos. Nós temos falado sobre andar com Deus, sobre dar passo a passo com Ele, de nos submetermos a Ele e de nós obedecermos a Ele, porque esse é o ponto de partida para qualquer cristão. Mas esse contexto de adversidade que nós temos enfrentado nos últimos dias, ele nos acomete de um ambiente sombrio, de uma escuridão, ao qual se torna tão densa, que parece ser palpável, visível, um ambiente de trevas que tenta nos envolver. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Como nós sairmos, vencermos as trevas e a escuridão que muitas vezes nos cerca na nossa casa, na nossa família, por um tempo, por uma estação que nós estamos vivenciando. Você sabe que nós, em nossas vidas, nós somos tocados por muitas luzes. Nós somos tocados pela luz solar, nós somos tocados pela luz da lua, nós somos tocados pela luz da lâmpada e das luminárias, os faróis, os refletores. Nós acabamos de vir de um período de festas natalinas, onde nós também vemos muitas luzes, pisca-pisca, enfim, muitas luzes, elas nos tocam e nos atingem durante a nossa vida. Mas tem uma coisa em comum em relação a cada uma delas. Elas todas, num determinado momento, se apagam. Então, as luzes que nos tocam, elas muitas vezes também são luzes que podem nos enganar. Luzes que podem dar-nos uma falsa direção. Então, e nos confundir no meio da nossa caminhada. E entendendo que essas luzes se apagam, eu preciso caminhar em direção à luz correta, à luz objetiva, à luz que nunca se apaga, que é a luz de Cristo, é a luz do Senhor. Em tempos de trevas, em tempos de escuridão, nós não podemos seguir qualquer luz. Eu preciso ter a certeza e a convicção de que eu estou sendo direcionado por uma luz que não vai me confundir, uma luz que não vai me enganar e não vai me levar por um caminho errado. A luz verdadeira do Senhor, ela jamais apaga. Ela sim é confiável. As outras demais não são confiáveis. Mas a luz do Senhor, a luz do nosso Deus, a luz através de Jesus Cristo, de fato ela não apenas vai nos iluminar, mas vai nos dar uma direção para nossas vidas, principalmente em dias e tempos de escuridão, de trevas. Pastor, mas nós que estamos em Cristo, não estamos mais em trevas, estamos na luz? Sim, mas muitas vezes
nós passamos por momentos tenebrosos, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos aonde parece que aquilo que está escrito na Bíblia, que o bem vence o mal, parece que é o oposto. As sensações da nossa vida que parece que o mal está vencendo o bem. É aquele dia que eu acordo e parece que as coisas não estão muito bem, não é apenas com a saúde, mas ao redor, não há uma alegria. Eu dormi bem, mas já amanheci de uma forma diferente, já não estou tão bem, já não estou tão alegre. E às vezes você procura motivos ao redor e você não encontra motivos específicos. Simplesmente é uma sensação, um ambiente, parece que o dia não está legal, parece que esse dia não era para você sair da cama. Muitas vezes nós passamos por isso. E tem um texto lá em Isaías, capítulo 42, no verso de número 16, que fala a respeito da luz de Deus. Como que é a luz de Deus? Isaías 42, verso 16 vai dizer assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Olha que maravilhoso, uma promessa de Deus para nós. Em tempos de escuridão, em tempos de trevas, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir por um caminho que muitas vezes nós não conhecemos, mas o importante é que Ele conhece. Se Ele conhece o caminho, está tudo perfeito. Nós não precisamos saber exatamente qual é o caminho, precisamos simplesmente seguir o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Então, a luz de Deus, ela penetra nas trevas. E as trevas não podem vencê-la. Aonde a luz de Deus se manifesta, as trevas se desfazem. A luz dele tem o poder de clarear iluminar qualquer tipo de escuridão. Então essa é a verdadeira luz que nós precisamos, de fato, ter a convicção e a certeza que nós a temos. Hoje nós podemos, com muita facilidade, perceber que há um ambiente tenebroso, um ambiente de escuridão, um ambiente de trevas no nosso planeta, no nosso mundo. Essa questão de que nós estamos atravessando os dias complicados por conta da pandemia, ela ainda assusta e amedronta muitos. Quantos ainda não estão sofrendo da ansiedade? Quantos não estão na escuridão da depressão? Quantos não estão sendo ainda tomados pelo medo, pela insegurança, pela incerteza de que as coisas vão mudar? Não tem a certeza, não tem a confiança, não tem a convicção e entram num estado de desespero. Então, ansiedade, depressão, medo, insegurança, desespero, fala de um ambiente de trevas, fala de um ambiente de escuridão. Você já viu alguém ter medo na luz ou quando está claro? Geralmente o medo ele vem quando está tudo escuro, quando não há luz. Então nós precisamos identificar esses momentos da nossa vida, porque nós podemos, por conta desses contextos, ansiedade, medo, depressão, angústia, desespero, nós sermos levados a buscar outros tipos de luz. E nós podemos buscar a luz errada. Por exemplo, você vê, esse contexto que aparece nos jornais, nas mídias, nas redes sociais, fala de um desespero da humanidade. Fala de incerteza, fala de medo de contrair uma doença, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de faltar o sustento, medo de várias coisas. E com isso, as pessoas começam a bater em outras portas, buscando a solução, a saída em outros lugares. Nós não podemos, não precisamos ir de uma forma muito longe, mas hoje a esperança do povo brasileiro, ou do americano, de outras nações, é o quê? É a vacina. Se tivesse a vacina já, então nós estaríamos aliviados. Mas
Se você for ler as pesquisas, as reportagens, você vai ver que a vacina que, quando ficar pronta, quando começar esse período de imunidade, ela não vai blindar a mim e a você de nós não contrairmos a doença, mas sim apenas ela vai amenizar os efeitos do vírus. Não tornar a doença tão agressiva e talvez tão fatal. Então essa é a única questão, mas o povo acha que a certeza, que a esperança é a vacina. Enquanto nós deveríamos estar voltando o nosso coração, nossos olhares para Cristo e falar assim, não, a esperança é Jesus, a esperança é o Senhor, a esperança é Deus, de alguma forma, intervir nesse caos. Então nós podemos ser levados, e muitas pessoas têm sido levadas por isso também, buscando a experiência em outras coisas, em outros lugares, em outras situações. Isso pode fazer você se tornar dependente. Talvez depois dessa questão que aconteceu na pandemia, você se tornou dependente de remédios. Talvez você se tornou dependente de pessoas. Se a pessoa não está perto de você, você entra em desespero. Se não tem um remédio, você entra em desespero. Se não tem algo que você possa se agarrar com segurança, você entra em desespero. Então muitas pessoas passaram a viver desta forma agora. E é interessante que, talvez você já ouviu histórias como essa, como eu já ouvi, de pessoas que já estiveram diante da morte e viram uma luz e acabaram voltando para a vida. Eu não duvido que isso possa ter acontecido, porque eu sei que existem situações que as pessoas passam por essa experiência. Mas eu quero dizer para você, nós, de fato, não, quando nós que cremos no Senhor morrermos, nós não apenas vamos ver uma luz, nós vamos ver a própria luz, o Senhor. Vamos estar com Ele na sua presença. E a melhor forma de você se identificar com essa luz é enquanto nós estivermos aqui, em vida, seguirmos a verdadeira luz. Não pode haver sombra de variação, não pode haver confusão, incerteza. Será que é esse caminho? Será que é Jesus mesmo a salvação, a solução? Será que eu estou indo para o caminho certo? Não, nós precisamos nos identificar com a luz correta, para que nós não tenhamos nenhum tipo de chance de sermos enganados. Eu pergunto, você está seguindo a luz correta na sua vida? Essa luz é a luz verdadeira? E não apenas avalie isso na questão de você vir à igreja, na questão de você cantar louvores, adorar ao Senhor, ter se batizado. Não, nós precisamos seguir a luz correta, enxergarmos de fato o Senhor. Quando nós vemos a verdadeira luz, nós estamos enxergando o Senhor. Eu preciso ver o Senhor na dificuldade, eu preciso ver o Senhor no meio da minha dor, eu preciso ver o Senhor no meu luto, eu preciso ver o Senhor no meio da crise, eu preciso ver o Senhor. Essa de fato é a luz. Quando você vê o Senhor, então algo começa a mudar dentro de você, e você não vai seguir as luzes que vão te atrair para um caminho errado. Só existe uma luz. Só existe uma luz. E essa luz é Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14, vai falar a respeito de um outro tipo de luz. Você sabe que o mundo quer que nós sigamos a luz, a sua luz. E ele vai dizer, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha o cuidado que nós devemos ter em não seguirmos qualquer tipo de luz, mas a luz verdadeira, que é Jesus. Então eu quero dizer algo para você. Nós não apenas devemos saber identificar qual é a luz correta, mas a vontade de Deus é que nós, de fato, não apenas o sigamos, mas que nós permitimos que a sua luz resplandeça na nossa escuridão, no meio das nossas trevas. O autor de João, o próprio João, no capítulo 1, no verso 4, ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então
Então, se você seguir a Jesus, se você se submeter, se você obedecer, se você andar passo a passo com Ele, a sua luz vai brilhar a todo instante dentro de você, principalmente nos momentos mais sombrios da sua caminhada. E você sabe, nós vamos passar por muitos momentos sombrios. Vamos atravessar momentos de dificuldades. Mas é para isso que nós precisamos da sua luz, para nós vencermos isso. E algo que é maravilhoso na palavra do Senhor é que a luz dele é imutável. Não é como a luz que se apaga, que depende da energia elétrica, que chega uma hora que houve um corte, houve um problema técnico e ela desaparece. A luz dele permanece e é imutável. É dessa luz que você precisa. Eu pergunto para você, a sua vida tem estado iluminada ou essa luz parece que está se apagando? Essa luz parece que está diminuindo. Essa luz parece que não está tão forte como outros momentos tiveram na sua vida. Então, se você está vivendo num estágio que parece que ela está se apagando, esse momento ele pode acontecer quando eu e você nos afastamos da verdadeira luz. Quando nós nos afastamos da presença, quando nós permitimos um distanciamento, essa luz ela começa a perder a intensidade, começa a perder a força, e nós podemos passar por momentos de escuridão. E nessa hora, a oportunidade para que as trevas se estabeleçam na nossa vida é uma grande chance para o diabo. Então eu digo para você, nós não podemos nos afastar da verdadeira luz, precisamos permitir que Ele resplandeça, precisamos permitir que Cristo seja pleno na nossa vida em todas as áreas, não apenas em conceitos, não apenas em ideias, não apenas em tipos de versículos destacados, mas em toda a sua palavra. Precisamos que essa luz se manifeste todos os dias da nossa vida, principalmente em dias como esse, aonde o medo e as incertezas tentam nos aprisionar e nos manter cativos nesses sentimentos. Então eu digo algo para você: a luz que veio habitar em você, você que é salvo, você que confessou Cristo como Senhor e Salvador, a luz veio habitar dentro de você. E algo que é maravilhoso é que essa luz não se apaga. Diga, a luz que está dentro de mim, ela não se apaga. Você quer ver um exemplo muito claro disso? Nós podemos citar aqui o rei Davi. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, era aquele que venceu o gigante, era aquele que assumiu o trono do reinado de Israel, era alguém que ouvia a voz de Deus. Mas algo que é interessante, quando nós lemos os Salmos, nós percebemos que Davi era alguém que parecia que estava numa roda gigante. No momento que ele está bendizendo o Senhor, tem momento que ele está angustiado, tem momento que ele está entoando cânticos e exaltando o nome de um Deus grande, e há momentos que ele escreve nos Salmos que parece que Deus já não está tão presente, ele clama, Deus não ouve. Então há uma grande oscilação de sentimentos. Se parece com você? Se parece no seu dia a dia? Eu me identifico com isso, muitas vezes. Agora, um dos piores, talvez, dos deslizes de Davi, foi ele ter pecado com Batseba. Foi ele ter adulterado. E isso aconteceu, e ele teve outros tipos de deslize, alguns por sua própria culpa, como esse, do adultério, e outros não foi por sua própria culpa, foi questão do acaso. E ainda assim, a Bíblia diz que Deus não retirou o seu espírito dele, que Deus era sempre a sua luz, e Davi sabia disso. Não é porque um dia ele amanheceu e parecia que a presença não estava, ele sempre estava conectado com Deus, e essa luz brilhava para ele em cada passo que ele andava, principalmente nos momentos de mais dificuldades que ele estava andando. Então, ele ainda continuava sendo o ungido do Senhor.
Ele continuava sendo alguém de Deus, ele continuava ainda sendo escolhido por Deus, ele continuava sendo alguém aceito, amado por Deus. Não importava o quão escuro pudesse estar o seu caminho, ele ainda era alguém escolhido por Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você tenha andado por caminhos muito tortuosos nas últimas semanas, nos últimos dias, e o diabo tem dito para você que você é alguém agora que vai ser rejeitado por Deus. Deus esgotou a paciência, Deus esgotou a quantidade de perdão em relação a você. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, você ainda é um escolhido meu, você ainda é alguém que eu tenho planos, você ainda é alguém amado, você é alguém ainda que eu separei para uma grande obra. Então Deus, Ele quer que nós nos aproximemos, nos acheguemos à sua luz, e não nos distanciamos, e não nos apartamos dela, porque nós precisamos dela. Ela é a única luz que não se apaga, é a única luz que não engana, que não confunde, que não muda, é a luz que permanece sempre. Ainda que você faça escolhas erradas, e eu não sei você, mas muitas vezes na minha vida eu sou alguém que faz escolhas erradas. Quando nós fazemos escolhas erradas, ainda assim Ele nos dá uma outra oportunidade, uma nova oportunidade, para que nós possamos continuar caminhando, e que esse tempo de escuridão e de trevas não venha nos destruir, não venha nos matar, não seja o fim da linha, o fim da história, mas sempre há uma oportunidade nova, sempre há uma oportunidade. A Bíblia diz que Ele não apaga o pavio que está fumegando, e nem esmaga a cana quebrada. Isso quer dizer o quê? Ainda que você erre, ainda que você tropece, ainda que você caia, a mão dele está estendida para você e para mim. O amor dele está voltado para nós. A sua luz continua brilhando. Então, quando você volta o seu coração para ele, quando você olha para ele, ainda em situações de dificuldade, você não permanece nas trevas, você não fica na depressão, você não fica na ansiedade, mas você volta o seu olhar para Ele, e a luz dele brilha em você. Então eu acredito que nós estamos precisando nos achegarmos mais próximo dessa luz, estarmos novamente nos achegando para que Ele resplandeça e todo tipo de treva em nós seja destruída. Como diz João capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então eu quero dizer algo para você. Algo que acontece com muita frequência nas nossas vidas é que nós não percebemos. Quando nós estamos passando por dias escuros, nublados, tenebrosos, nós não percebemos que há uma luz dentro de nós. O primeiro pensamento é que nós acreditamos que essa luz deixou de existir, deixou-nos abandonados no meio da escuridão. Não, a luz que habita dentro de você, ela não vai se apagar, ela não vai ser destruída, porque essa luz é o próprio Jesus. E quando você crer isso, principalmente nos dias que a angústia vier, você vai sobressair. Você vai ter algo a que se amparar, você vai ter algo para ancorar a sua fé, você vai ter algo para poder caminhar e avançar no meio da dificuldade. E vamos falar a verdade, não é isso que nós precisamos hoje. Quer seja qual for a sua luta, o que você precisa é de Jesus. Diga: eu preciso de Jesus em todas as áreas da minha vida. Agora, eu preciso compreender as coisas de uma forma clara e no sentido que a palavra quer transparecer, para que eu não venha ficar confuso, não venha ter dúvidas, não venha ter insegurança e até achar que os textos ou a palavra ou essa luz ela não seja confiável, mas ela é confiável, ela é segura, ela é verdadeira. Sabe qual é o momento que o diabo se aproveita das nossas vidas? Todas as vezes que algo de errado acontece na minha vida e na sua vida, quando as coisas não vão bem, o primeiro pensamento que passa lá no nosso íntimo é que ou que nós fizemos algo muito ruim, ou que de fato, e Deus está nos castigando, ou que Deus nos abandonou no meio dessa situação.
Deus nos deixou na mão. Deus nos deixou à mercê das trevas. Então você vai ver que esses momentos o diabo ataca a sua mente, dizendo que não vale a pena continuar, que não adianta você ser crente, que as coisas não estão mudando ao seu redor. E ele é especialista em nos levar para esse tipo de arena de batalha, aonde os nossos sentimentos ficam confusos, aonde a dúvida começa a ganhar espaço e vai diminuindo a nossa fé, aonde a nossa visão vai ficando obscura. Uma das coisas que eu não tinha conhecimento, se você já sabia disso, você me perdoe por ser um pouco leigo nisso, mas eu não sabia que aquele que tem crises de ansiedade tem a sua visão afetada. E ao decorrer um pouco mais sobre o assunto, eu pude perceber e fazer uma ligação, acredito que isso foi uma revelação do Espírito, com coisas espirituais. Quando nós estamos atravessando por momentos de incerteza, medo, insegurança, quando a angústia vem, quando a depressão vem, quando a ansiedade vem, a primeira coisa que nos é tirada é a nossa visão. Nós não enxergamos Deus, nós não enxergamos a sua luz, nós não enxergamos as promessas, nós não enxergamos a veracidade da sua palavra, nós não enxergamos. Perdemos a visão. Então você precisa, de fato, colocar os seus olhos nele, a todo momento. Principalmente se você tem sofrido ataques do maligno na sua mente, no seu corpo, na sua alma. Eu quero dizer para você, há uma luz dentro de você que não se apaga. E você vai poder vencer todo esse ambiente de trevas que se manifesta na sua vida todas as vezes que o medo bate à sua porta. Então eu quero dizer algo para você. Talvez há no nosso meio pessoas que têm sofrido de depressão. Quando a depressão vier, o medo vier, lembre-se que a luz dele é presente na sua vida. Que a luz dele se manifesta através de você, principalmente no seu interior. Então você não precisa temer, você não precisa duvidar, confie nele. Então muitas vezes nós vamos precisar nos esforçarmos para andar nessa luz. Às vezes nós abrimos mão de caminhar com Cristo, às vezes nós deixamos de permanecer nos caminhos do Senhor por não ver uma certa evidência de que as coisas estão acontecendo. Mas eu quero dizer para você, não deixe de andar com Ele, não abandone o caminhar lado a lado com Ele, ande com Ele, permaneça com Ele. Sabe, confie unicamente na sua promessa e na sua palavra, para que você possa andar. E a grande questão é que muitas vezes, quando nós somos envolvidos por esse medo, nós podemos, se nós não identificarmos a luz correta, nós podemos voltar para hábitos antigos. Então muitas vezes há pessoas buscando o recurso e a saída no álcool, nas drogas, na prostituição, nas práticas e nos hábitos antigos que não fazem mais parte da sua vida. Não diz respeito a algo que você vive hoje, você é uma nova criatura. Muitas pessoas estão vivendo isso, voltando aos hábitos para tentar aliviar a pressão, para tentar aliviar o medo, a carga, a sobrecarga, o estresse, seja lá o que for. Eu quero dizer para você, o único que pode aliviar tudo isso chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque se você voltar a práticas e hábitos antigos, a única coisa que você vai estar adquirindo é perda de tempo. Você vai estar perdendo tempo, você vai estar voltando para o fim da fila, e depois, quanto mais para o final da fila você vai, mais a luz diminui na sua vida. Mas nós precisamos perseverar em caminhar com Ele, porque essa luz é algo que eu tenho uma participação, eu preciso andar próximo dela. Você, como eu, tem energia elétrica na sua casa, mas se você não tocar no interruptor e acender a luz, ela não se manifesta, ela não clareia, ela não vai iluminar o ambiente. Eu preciso ter uma atitude de tocar no interruptor para que ele acenda. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Se nós queremos a sua luz, mas não temos a prática diária de louvá-lo, de adorá-lo, de orar, de falar com Ele, de estar na presença, de ler a palavra, de criarmos esse tipo de conexão, essa luz não se manifesta.
Então eu preciso ter esse relacionamento, eu preciso ter essa conexão com Cristo. Eu pergunto para você, há quanto tempo você não toca nesse interruptor da sua fé e entra num ambiente com o Senhor, para que os seus pensamentos sejam iluminados, para que o seu caminhar seja iluminado, para que as circunstâncias à sua volta, que te colocam para baixo, que te colocam desanimados, que deixam você abatido, frustrado, venha se manifestar e mude esse ambiente. Mude as coisas dentro de você, mude os seus pensamentos, mude a direção dos seus passos, se eles estavam levando você para uma direção errada. Há quanto tempo? Está esperando alguma coisa acontecer, está esperando chegar no pior das trevas possíveis, no pior dos vales possíveis? Não, essa é a oportunidade que nós temos de mudarmos a nossa própria história através de um relacionamento puro, íntimo e sincero com o Senhor. Quando isso for um desejo do seu coração, você vai perceber que essa luz vai começar a iluminar toda a escuridão da sua alma. E você sabe, nós precisamos dessa conexão. Estava lendo uma vez em um livro que uma pessoa fez, conversando ali, não era uma entrevista, mas conversando com um vigia noturno. E essa pessoa, falando da sua profissão, ela falou assim que o momento que ela mais teme é a noite. E ela anseia, torce para que o dia comece a clarear, porque quando o dia clareia, ela sabe que a residência, ou o galpão, ou o lugar que ela está fazendo vigilância, agora corre muito menos perigo do que durante a noite. Então ele falava assim, olha, eu anseio, eu espero uma expectativa muito grande para que amanheça logo. E assim os meus medos vão embora, aquela incerteza, aquela tensão de estar à noite e poder o ambiente ser invadido, enfim, tudo isso cessa, porque com a luz eu posso ver as coisas. E Salmo de número 130, no verso 6, fala algo muito semelhante a isso. Mais do que os guardas pelo Deus quer que busquemos a sua luz em nossa vida, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que aquele que precisa que o dia amanheça, clareie. O Senhor quer que nós busquemos a sua luz, desejemos a sua luz e a sua presença todos os momentos. Então, em outras palavras, você não deve descansar enquanto você não ver essa luz, não ver o Senhor, não enxergar, contemplar o Senhor. E é isso que nós precisamos começar a praticar na nossa vida. Todas as vezes que nós atravessamos por momentos de incerteza e dificuldade, a nossa oração principal é: Deus, tira essa dificuldade. Deus, nos livra desse momento. Deus, muda essa situação. Deus, retira de nós todo esse problema, essa dor, essa enfermidade, essa circunstância que tem me colocado para baixo. Muitas vezes nós fazemos esse tipo de oração, mas Deus não quer que você faça um tipo de oração nesse sentido. Deus quer que eu e você tenhamos a certeza, a convicção, que não haja dúvida, que em momentos de dificuldade, que em momentos de dor, que em momentos do luto, que em momentos de crise, nós tenhamos a certeza: Ele está aqui, eu não estou sozinho, Ele não me desampara, Ele fez uma promessa, nunca vai me deixar, nunca te desampararei, jamais te deixarei. Ele fez uma promessa, Ele está aqui, com problema ou sem problema, com saúde ou sem saúde, Ele está perto de nós. Se nós tivermos essa confiança, então nós vamos poder atravessar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema. E geralmente o que nos falta nesses momentos é a certeza de que Ele está conosco, que a sua luz vai brilhar nesses períodos de escuridão e de trevas que nós temos atravessado. Então eu quero dizer algo para você: não importa o quanto as coisas pareçam sombrias na sua vida hoje, nesse exato momento. Eu não conheço a tua história, mas talvez você está passando por um momento mais complicado da sua vida. Você que está nos assistindo também, talvez você está passando por um momento mais difícil. Você nunca passou por algo semelhante a isso.
Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho. Não importa o grau da dificuldade, o nível da gravidade da doença, saiba de uma coisa: o diabo quer que você pense que você está sozinho e que não tem ninguém por você. Quero dizer para você, a mentira do diabo precisa ser desmascarada hoje. Há alguém por você, o Todo-Poderoso, Ele está presente, aonde você estiver, em casa, num leito de hospital, não importa. Não importa se as portas se fecharam para você também, saiba, Deus está com você e essa situação vai passar. Então eu preciso acreditar que Ele é por mim e não contra mim. Diga, Deus é por mim e não contra mim. Diga, Ele é ao meu favor. Quando eu entender isso e praticar e começar a vivenciar isso, as coisas vão começar a mudar. Quero dizer para você, se nós nos apegarmos a Deus como nunca fizemos antes, segurarmos em sua mão, confiarmos que Ele é a luz que ilumina cada passo que nós damos, então essa luz não vai se apagar, não vai acabar, não vai desvanecer, não vai nos deixar, ela vai estar presente. Ele é a própria luz. Apocalipse capítulo 21, no verso 23 vai falar sobre isso. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele é a luz verdadeira, Ele é a luz que nós precisamos enxergar, seguir. Quando Deus, Ele é a sua luz, você não precisa de nenhuma outra, você não precisa acrescentar outras coisas, você não precisa de Deus mais a simpatia, você não precisa de Deus mais a sorte, você tem a única coisa que precisa, é a luz que vem dEle. É essa luz que eu oro para que nos ilumine nesses dias complicados, principalmente dos irmãos que eu acredito que ao verificarem o diagnóstico do teste positivo, eu sei que nós somos seres humanos, não dá para nós ficarmos totalmente relaxados. Vem aquela preocupação, vem aquele medo dentro de nós, mas isso só deve permanecer por um breve momento, talvez alguns segundos. Lembre-se que Deus é por você, que Deus é contigo, que Deus está presente, não só na hora da alegria, da vitória, Ele está presente na hora da angústia, da aflição, do medo, da solidão, na hora que você está sozinho, Ele está presente, e Ele é o único que nós precisamos, é dessa luz, é dessa presença maravilhosa. Então eu quero dizer para você, não deixe que a ansiedade em relação ao futuro roube isso de você. Você não tem que estar preocupado com o futuro. O que vai ser de mim agora? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha casa? Não! Apenas contemple o Senhor. E também não tem que voltar para o passado e ficar aprisionado lá na depressão. Ai, os meus dias anteriores eram tão bons, a minha história lá atrás, eu era tão feliz. Por que isso me aconteceu? O que eu fiz para as pessoas ou para Deus para estar sofrendo isso? Não se preocupe nem com o seu futuro e nem com o seu passado. Confie unicamente no Senhor, que Ele tem bons planos, que Ele tem a sua luz imutável para mim e para você. E da mesma forma que ainda que nós não venhamos enxergar o caminho, Ele conhece o caminho. Se você apenas segurar em suas mãos e andar com Ele, Ele vai te levar pelo caminho correto. E você vai ter vitória e vai sair dessa situação. Pastor, mas o senhor tem falado tanto de luz, e o que é de fato essa luz? Além dessa luz ser a própria pessoa de Cristo, andar na luz nos fala de nós alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus. Quando eu ando na luz, a minha vida está alinhada com a palavra, com os princípios, com as práticas, com as vontades e os desejos de Deus. Eu não tenho a minha vontade prevalecendo, eu não tenho o meu desejo prevalecendo, é a vontade dEle. A minha vida se enquadra na palavra, não é a palavra que se enquadra na minha vida, não.
Não é eu que tenho que me enquadrar num ambiente onde eu convivo, na minha igreja, na minha célula, não. Não é a célula ou a igreja que tem que se enquadrar na minha vida, mas eu que tenho que me enquadrar e falar assim, peraí, princípios, práticas, eu preciso andar dessa forma. É a palavra de Deus que diz, eu ando dessa maneira. Então isso vai tornar a sua vida iluminada, vai tornar você andando pelo caminho sempre correto, que não vai haver dúvida. Então não pode haver conflito com a palavra de Deus. Eu preciso ter, de fato, essa experiência. 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6, ele diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqui fala de um outro tipo de escuridão. A escuridão de nós não alinharmos a nossa vida com a palavra. E a Bíblia chama isso de pecado. Pecado não é apenas a pornografia, a prostituição, o adultério. Pecado também é o rejeitar aquilo que a palavra diz que eu devo viver, andar e aplicar na minha vida. Então todo tipo de escuridão nesse sentido é também pecado. A luz é a verdade, e a luz me mostra a verdade. A luz não é apenas para você enxergar no ambiente ao qual você está andando em escuridão, onde tem problema, onde tem crise no casamento, dificuldade financeira, saúde debilitada. Não é só para isso. Para que serve a luz também? Para iluminar a nossa escuridão. Sabe, vou dar um exemplo para você aqui. Suponhamos que eu tenha ouvido que alguém falou mal de mim. O meu primeiro tipo de sentimento, se eu não estiver na luz, é o quê? Eu fico magoado, eu fico birrado, fico nervoso, me sinto injustiçado. Como assim? Alguém pode falar mal de mim? Como assim alguém pode pensar isso de mim? Então, essa é, no primeiro momento, a atitude da minha carne. Isso é trevas. Mas quando a luz da palavra vem e ilumina a minha escuridão, e eu volto o meu coração para a palavra, eu vou ver que isso nada mais é que a manifestação do meu orgulho, do meu ego, da minha justiça própria. Porque eu me acho bom o suficiente ao ponto de ninguém falar mal de mim. Então eu preciso da luz da palavra para entender as coisas da maneira original como elas devem ser. Porque se eu olhar para a palavra, independente de as pessoas terem falado mal ou não, eu não faço um pré-julgamento e eu não fico magoado, eu não fico ressentido. Eu sei que esse é um estágio complicado para muitos de nós atingirmos. Confesso que às vezes eu mesmo caio nesse tipo de pecado. Mas, olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, verso 44. Aí é a luz da palavra iluminando a minha escuridão. Vai dizer assim: bendizei os que vos maldizem, e Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é falado em Tiago capítulo 4, no verso 6. Então, a Bíblia diz, a luz da palavra vem e fala assim, olha, aqueles que te maldizem, você não vai pagar com a mesma moeda, você não vai entrar em guerra, em conflito, abençoa eles. Do contrário, estou em pecado e o pecado traz sobre a minha vida escuridão, peso. E eu me torno em trevas. Então, a luz, ela vem para mostrar que ainda há escuridão em mim, que ainda há deficiências, falhas, que ainda há pecados, que ainda há um tipo de conduta, de hábitos que precisam ser transformados. Ela mostra que eu ainda tenho uma busca de honra, eu tenho ainda orgulho, eu ainda tenho justiça própria dentro de mim, que precisam ser eliminados disso, dentro de mim. Então, se eu não atento para a palavra, se eu não volto o meu coração para a palavra, eu endureço o meu coração. Toda vez que nós endurecemos o coração em relação àquilo que a Bíblia diz, nós entramos num ambiente de trevas, de escuridão. Todas as vezes que eu rejeito a palavra,
eu estou cometendo um pecado e a escuridão vem e o diabo se aproveita disso para criar inúmeras situações a partir desse ponto. Então por isso nós precisamos andar na luz, confiar na luz. Sabe, às vezes existem ainda pessoas que mesmo dentro da igreja elas preferem a escuridão. Porque no pensamento delas, quando eu ando pela escuridão, isso significa que eu não preciso ter nada exigido de mim. Porque se eu andar na luz, eu preciso mudar. Se eu andar na luz, eu preciso ser transformado. Se eu andar na luz, eu preciso me submeter. Se eu andar na luz, eu preciso obedecer. Se eu andar em trevas, não preciso disso. Não preciso experimentar disso. Mas quando você enxerga a face do Senhor, você vai usar a presença dele, a luz dele, como uma arma poderosa para vencer esse pecado da insubmissão, da desobediência, da justiça própria, do orgulho dentro de você. Aponta essa luz, aponta essa arma para o foco do pecado, e você vai ter a sua alma totalmente iluminada. Então, todo tipo de escuridão vai apontar para ausência de luz. Se eu não tenho luz, a escuridão jaz na minha vida. Se eu não ando na luz, a escuridão se manifesta dentro de mim. Então eu preciso dizer algo para você. Nessa noite nós precisamos sair daqui convictos que nós estamos indo em direção da luz certa, e não apenas isso, mas nós precisamos confiar que essa luz não vai se apagar. E que não importa qual seja o ambiente que eu estou vivenciando hoje, qual a estação que está na minha vida hoje, eu preciso e dependo dessa verdadeira luz, porque sem ela, nossas vidas se tornarão trevas, densas trevas, e nós não vamos conseguir avançar e vencer. Para nós podermos concluir um pensamento, eu falei da escuridão a respeito do medo, da depressão, da insegurança, da ansiedade. Falei da escuridão de você se auto-justificar e de você não colocar a sua vida alinhada com a palavra de Deus, mas também é um tipo de prática que traz escuridão para nossas vidas. Chama-se a desobediência. Essa escuridão também, ela nos leva por um caminho de escuridão, aonde nós podemos nos perdermos e não voltarmos mais a achar ou encontrar a saída. Salmo 107, verso 10 em diante vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte: os que se assentaram nas trevas, olha, os que se assentaram nas trevas, a sua própria iniciativa, os seus próprios pés, você que foi por esse caminho, e nas sombras da morte, presos em aflição e ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Ignorar um princípio ou algo que Deus diz para nós fazermos não é apenas algo que passa em branco. Isso aqui eu obedeço, isso aqui deixa mais para frente. Não, a Bíblia diz, chama isso de desobediência, chama isso de desprezar o conselho do Altíssimo, e o resultado disso na nossa vida é trevas, é sombras da morte, é cativeiro, porque nós vamos estar presos nas aflições. Então, mesmo que nós tenhamos essas atitudes erradas, se nós voltarmos o nosso coração para Ele, não para o pecado, e não para a desobediência, e não para a rebelião, se voltarmos o coração para Ele, nós vamos ter solução. Verso 13 e 14 vai falar sobre isso. Olha, tirou-nos, então na sua angústia, eles clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Salmo 107, versos 13 e 14. Quando nós voltamos o nosso coração para Ele, ainda que os nossos pés nos colocaram em enrascadas, se você endurecer o seu coração, você continua preso, continua nesse cativeiro. Mas se o seu coração voltar para lá: Senhor, tem misericórdia de mim, eu que entrei por esse caminho, eu que vim com os meus próprios pés, pela minha própria vontade, tem compaixão de mim.
A Bíblia diz que Ele vai estender as suas mãos, Ele vai tirar você de lá, Ele vai te trazer de volta para o caminho da luz, Ele vai despedaçar as suas cadeias, Ele vai livrar você das suas angústias e tribulações, e você vai poder andar novamente, desfrutando da bondade e da benevolência do Senhor. Então essa é a hora de nós apegarmos mais firmes no nosso relacionamento com Deus, nos achegarmos à luz, para que as nossas falhas sejam expostas e nós busquemos a mudança e a transformação que o próprio Espírito pode realizar em nós. A mudança do caráter, da mentalidade, da conduta. E não mais incerteza, e não mais trevas, e não mais dificuldades. Mas nós vamos andar, de fato, na verdadeira luz do Senhor. Quantos querem essa luz? Queria que você ficasse de pé, que o grupo de louvor se posicionasse. Sabe, às vezes nós criamos alguns tipos de métodos para nós podermos vencer esses problemas na nossa vida. Você já parou para pensar isso? Às vezes nós criamos tipo de combinações. É a palavra de Deus, mas eu ter pensamento positivo. É a palavra de Deus e eu fazer um tipo de sacrifício. Deus não requer isso de você, não está pedindo. Se dentro do seu coração você acredita nisso, quero dizer para você, você está sendo enganado. Deus não precisa do seu pensamento positivo, Deus não precisa de uma combinação de sorte, Deus não precisa do seu sacrifício. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele mesmo pode fazer toda a mudança na sua vida necessária. Então eu preciso apenas confiar nele. Se você tentar vencer os seus medos, controlar a ansiedade, a depressão, a angústia, a vontade de pecar, o desejo de pecar, simplesmente controlar, se preparando psicologicamente para vencer isso, dizendo para você mesmo, faça isso. Vai, pensamento positivo, não diga isso. Olha, anda dessa maneira. Olha, acredita, confia, você é alguém que tem sorte. Olha os astros, olha a luz, olha isso, olha aquilo. Para com isso. Você não precisa disso. Você precisa apenas confiar que Ele está presente. Isso é que o mundo tem feito. O mundo tenta não apenas não ler as notícias, não desligar no fake news. Isso é tudo saudável, você deve fazer, sabe, não atentar para essas mensagens, enfim. Mas vamos falar a verdade, para o mundo que está tentando fazer isso, não está resolvendo, porque de fato não resolve, nem para mim e para você que estamos na presença do Senhor. Nós precisamos apenas confiar que Ele está presente. Porque o pensamento positivo, porque o sacrifício ou algum tipo de prática além da nossa fé, não faz com que a dívida desapareça, com que a preocupação com a saúde vá embora, com que o medo desapareça. Não consegue fazer isso, não tem o poder de fazer isso. Você é testemunha clara disso, talvez você tentou várias vezes. Não pensar em coisas ruins, manter um pensamento positivo, ter uma vida saudável, para as coisas melhorar, e você muitas vezes caiu, fraquejou e se frustrou justamente porque as suas práticas não levaram você a lugar nenhum. A sua fé é a única coisa que você precisa. Então, não pense que Jesus está dizendo para você se preparar psicologicamente. Olha, mantenha um domínio mental, pensa, meditação, Tai Chi Chuan, faz alguma coisa assim para que você possa, yoga, para que você possa ter um dia vitorioso pela frente. Não é isso que Ele pede. A única coisa que o Senhor quer de mim e de você é que você acredite que quando Ele diz que Ele é o eu sou, o que é o eu sou? Ele está dizendo para você: eu sou a sua cura, eu sou a sua força, eu sou a sua alegria, eu sou o seu suprimento, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu refúgio, eu sou o seu escudo, eu sou o que te guarda, eu sou o que te protege, eu sou o que te alimenta, eu sou a sua luz,
Eu sou o que te chamou, eu sou o que te escolheu. Eu sou aquele que está contigo, eu sou o que está presente, eu sou o que está contigo, eu sou aquele que levanta a sua cabeça para você poder caminhar no meio da luta, no meio do vale, no meio do deserto, no meio da dificuldade. Sabe, nós precisamos ter convicção e clareza disso. Quando o medo vier, quando o diabo tentar te escravizar, quando as trevas tentarem te amedrontar, lembre-se, o eu sou está comigo. O eu sou é a minha fortaleza, o eu sou é o meu refúgio, o eu sou está presente. Quando você pegar aqueles seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, que aos seus olhos aparentemente são gigantescas, quando você colocar as suas lutas, os seus problemas na mão do Deus Todo-Poderoso, os problemas que pareciam intransponíveis, os problemas que pareciam gigantescos e amedrontadores, vão se tornar microscópios na mão de um Deus Todo-Poderoso. E se você nesta noite tiver fé para fazer isso, para colocar, para entregar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quero profetizar sobre a tua vida. Ele tem cuidado de você no meio de todo esse contexto. Você que está em casa, quero dizer para você, não desanime. Você não precisa mais ser aprisionado pelo medo. Você não precisa voltar mais para o cativeiro, porque a presença dele está aí onde você está agora. Mesmo que você tenha um diagnóstico do seu lado dizendo o contrário, quero dizer para você, Ele está com você. Lança sobre Ele a preocupação, o medo, a angústia, e você vai sobressair e vai atravessar esse momento em fé, em vitória. Coloque as mãos sobre o teu